Olá, minhas queridas, amadas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós nesse dia. Estou muito feliz por estarmos mais um dia juntos, compartilhando as bênçãos do Senhor, compartilhando da palavra de Deus, que tem sido o nosso alimento, que tem sido o nosso sustento. E eu quero orar nesse momento com você. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem nos abençoado, por tudo aquilo que Ele tem nos feito, né? Como é bom podermos acordar, contemplar as maravilhas do Senhor, né? Um dia tão lindo, tão bonito, um dia que nos convida, né? Para vivermos mais um dia para a glória de Deus. Oremos? Pai amado, Pai querido, maravilhoso Deus, nós oramos neste momento, Pai. Eu aqui na minha casa, a irmã que está ouvindo ali na sua casa, nos seus afazeres, nós estamos juntos, ó Deus, no mesmo espírito, no mesmo amor, ó Pai, e nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Deus, em oração, para te louvar, te adorar, podermos, ó Deus, te bendizer, ó Pai, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Pai, nesse momento, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma a nossa família, os nossos familiares, nossos amados, ó Pai, que o Senhor esteja com as Tuas mãos de poder sobre nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos conduza, nos direcione em tudo que precisarmos fazer nesse dia, ó Pai. Seja sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, a presença do Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Senhor, nós somos apenas instrumento em Tuas mãos. Pai, usa as nossas vidas conforme Tu quiseres usar. Ministra o nosso coração nesse dia. Fala conosco, Pai. Nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor Jesus. Neste momento nos acalma, nos refrigera, traz o consolo e o conforto, ministra a cura, ministra, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade sobre nós. Nós oramos em Teu nome e agradecemos porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito e continuará fazendo para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém. Pois é, que bom estarmos novamente juntas, né? Tem sido para mim maravilhoso esse momento, tem sido de uma diferença muito grande para mim. E Deus tem abençoado muito, tem falado muito ao meu coração, tem ministrado muito no meu coração. E eu espero que também possa estar abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome de Jesus. Mas é claro que nem sempre tudo está muito bom, nem sempre tudo vai muito bem. E o que eu quero falar com vocês nesse momento, nesse dia, é sobre ânimo. Sobre o ânimo. Quem de nós está cheio de ânimo nesse dia de hoje? Quem de nós não demorou um pouquinho para se levantar? Ou para ir para o trabalho, ou precisou sair, precisou resolver algumas coisas e faltou o ânimo, faltou a coragem. Eu confesso para vocês que hoje foi um pouquinho difícil sair da cama. Tive um dia agitado ontem, né? Mas e hoje pela manhã e eu fiquei meio saio, não saio, levanto, não levanto, e até que faltou um pouco de ânimo e coragem. E aí Deus ministrou meu coração e eu querendo trazer um outro tema, uma outra palavra, mas Deus é maravilhoso, Ele sabe o que a gente precisa, é Ele que conhece o nosso coração. E então vamos falar sobre o ânimo, que eu acredito eu que falta muito em nós, né, nesses dias aí, né. Engraçado, eu tava pensando, mais de 3 meses estamos em casa, né, em quarentena, meio quarentena, né, porque algumas coisas já voltaram praticamente ao normal, se é que a gente pode chamar de normal, né. Mas aí eu fiquei pensando esses dias, nós passamos mais de 3 meses um pouco em casa e às vezes a gente tem que retomar algumas coisas, né? Retomar a rotina. E é engraçado porque a gente fica meio perdido, a gente ficou meio perdido, né?
E aí nesse momento de retornar à nossa rotina, aquilo que a gente estava fazendo e teve que ficar parado, uns precisam retornar ao trabalho, e nesse momento acho que praticamente quase todas nós nos falta aquela coragem, aquele ânimo para prosseguir ou para retomar da onde a gente parou. E é meio complicado, né? É meio difícil, né? E é nisso que o Senhor colocou no meu coração, né? Ministrou no meu coração sobre o ânimo. E muitas das vezes, como eu disse, a gente tá faltando um ânimo em nós, tá faltando coragem, né? Para retomar aquilo que foi parado. E é complicado para nós, né? E é isso que o Senhor ministrou no meu coração. E eu quero ler com você nesse dia onde ele diz, em João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus falando, né, ali para os seus discípulos, em João 6:33. E naquele momento, Jesus estava falando, né, que a hora dele era chegada e que ele ia ser crucificado, ia morrer, né, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas é claro que aquilo ali caiu para os discípulos, eles com certeza eles ficaram cheios de medos, desanimados, amedrontados, pensando como que seria dali para frente, né, sem Jesus. E ali o Senhor diz essas palavras para eles, né? Eu estou dizendo essas coisas para vocês para que vocês tenham paz, né? No mundo vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. E o que nós estamos precisando, eu acredito que muitas de nós estamos precisando desse bom ânimo, né? Para a gente poder prosseguir de onde paramos ou começarmos. E o começar também é muito difícil, porque muitos de nós teremos que começar mesmo do zero e ou retomar, né, de onde paramos, seja no trabalho, seja numa escola, seja o que for, né? E nesse momento falta o ânimo, né? A gente ficou 3 meses parado e lógico que nos abatemos, nos entristecemos e falta o ânimo. Quero sair, quero fazer as coisas, e até mesmo por causa da pandemia, que a gente fica meio receosa de estar saindo, de estar retomando as nossas atividades, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então, faltou ânimo nessa hora, faltou encorajamento. E é isso que o Senhor ministrou no meu coração, para nos encorajar e nos dar um ânimo para a gente voltar a caminhar. E que é necessário, é preciso, né? E a nossa vida cristã também, né? É claro que nos abateu muito tudo isso e causou um desânimo, né? Mas a gente precisa, né? A gente precisa retomar. A gente precisa nos animar novamente, né? Mas como isso é possível, com tudo que nós vivemos, estamos vivendo, passando ainda, né? É possível, porque Jesus disse, no mundo passeis por aflições. E quantas aflições nós temos passado, né? Quantas aflições tem nos acometido. Então, mas tende bom ânimo. Não é fácil ter bom ânimo, mas não é mesmo, né? Mas Jesus disse, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E ele venceu o mundo, ele disse, eu venci o mundo. Então quer dizer, tem de bom ânimo vocês, meus discípulos, tem de bom ânimo vocês, minhas servas, porque eu venci o mundo e significa que vocês também vencerão. Isso me faz lembrar uma passagem ali no livro de Josué, quando Josué ele precisou assumir o lugar de Moisés. Josué precisou assumir o lugar de Moisés, porque para continuar a caminhada com o povo de Israel, né, ao rumo da cidade prometida. E isso me faz pensar como que Josué deve ter se sentido, né? Teve que conduzir todo um povo, à terra prometida,
E com certeza com Moisés já tinha sido difícil, quanto mais agora sem Moisés. Ele se tornaria o sucessor de Moisés. Imagina, né? E aí, como que Josué fez? Com certeza deve ter ficado desanimado, com certeza ele deve ter ficado pensando, meu Deus, como eu vou fazer isso? Senhor, como que eu vou fazer? Como que, né? Como que vai ser? E aí, vamos ler aqui juntos, então, no livro de Josué, no capítulo 1, onde o Senhor fala assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uau! É isso que nós estamos precisando nesse momento, minha querida. É dessa palavra, é desse encorajamento. Eu não sei você, mas eu preciso muito todos os dias ser encorajada por Deus, ser fortalecida, ter esse ânimo, né, para mim conduzir o meu lar, conduzir o meu casamento, conduzir meu filho, conduzir as coisas do Senhor, aquilo que o Senhor me confiou, conduzir no meu trabalho. Então, assim, essa palavra veio ao meu coração e com certeza também está vindo de encontro ao seu coração nesse dia. Quantas aflições nós temos enfrentado? Quantos momentos difíceis que nós temos passado? A mesma coisa foi com Josué. Não seria fácil para Josué, né? Depois da morte de Moisés, ele teria que conduzir todo aquele povo de Israel para a terra prometida. Se lá atrás eles passaram por tudo aquilo, quanto mais agora. E com certeza Josué deve ter pensado: como eu, Senhor, farei isso, né? Conduzir todo esse povo, enfrentar tudo o que enfrentamos, ter que lutar com outros povos, ter que guerrear. Então, com certeza ele se sentiu amedrontado, sem coragem, desanimado. E aí o Senhor vem e fala com ele. No versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos seus pais. E o Senhor, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele fala de novo no versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Olha isso, que maravilhoso. Então Deus dá toda essa instrução para ele, para Josué. Em momento nenhum Deus falou que seria fácil. Você vai ser o sucessor de Moisés, vai levar o povo rumo a Canaã, a terra prometida, e vai ser tudo ótimo, maravilhoso. Não. E mais ainda, ser forte e corajoso e fazer segundo tudo o que a lei do meu servo Moisés te ordenou, e não se desviar dela. Então a palavra do Senhor diz para mim nesse dia que tem como eu ter bom ânimo diante das lutas, das adversidades, das aflições. Tem como eu ter bom ânimo. E também, porém, eu preciso o quê? Fazer conforme Deus me manda. Fazer conforme Deus quer, né? Então assim foi com Josué. Não foi fácil, foi fácil. Se nós lermos e já lemos alguns capítulos que nos fala sobre o povo de Israel até chegar à terra prometida, não foi fácil. Quantas coisas veio? E até mesmo com o Josué. E não foi fácil. Mas lá é interessante porque é no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo o Senhor fala para ele ser forte e ser corajoso. Então nós estamos precisando, minhas amadas, ser fortes e corajosos. Porque não é fácil tudo que estamos passando. E não é fácil também a gente pensar, imaginar ainda tudo que vamos passar. Mas neste dia o Senhor nos traz essa palavra maravilhosa ao nosso coração, que é uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Tem uma outra palavra também que eu quero compartilhar com vocês,
que se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e cá entre nós, minhas irmãs, como se corrompe o nosso homem exterior? Como se corrompe? Esse corpo, essa carne, né? Se nós deixarmos tomar conta de nós. Mas o nosso homem interior precisa ser renovado dia em dia. E como isso acontece? Para que a gente possa ter esse bom ânimo pela palavra de Deus. Então, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Nós precisamos ser renovadas dia a dia pela palavra de Deus. E sabermos e ter essa certeza, tá? A gente está em tribulação, em provação, momentos difíceis, não é fácil. A palavra já diz difícil, mas é leve, é momentâneo. Vai passar. Vai passar. Todas as lutas e provações passam. Mas como que eu enfrento isso? Com desânimo? Sem coragem? Não vou conseguir. Então eu me volto os meus olhos para a palavra de Deus. É onde eu encontro esse ânimo, onde eu encontro esse encorajamento para a minha vida, para que eu possa prosseguir. E eu ter essa certeza que a minha tribulação, por mais difícil que seja, ela é leve e momentânea. E quando eu me volto os meus olhos para a palavra do Senhor, acontece isso no versículo 18. Eu não fico me atentando às coisas visíveis, porque são temporais. Então eu não fico focada na luta, na tribulação, na dificuldade. Eu não fico, hoje eu não tô legal, eu não tô com ânimo, eu não tô com coragem, então eu vou ficar assim. Não, eu volto os meus olhos para a palavra de Deus e eu começo a olhar para o alto, para aquilo que é eterno, porque o que é eterno, porque as que eu não vejo, eu olho para o monte, eu confio no Senhor, mas eu ainda não estou vendo, mas eu creio. E essas que eu não vejo são eternas. Porque as que eu vejo são temporais. E as que eu não vejo são eternas. Apóstolo Paulo estava falando com os irmãos de Coríntios. E se nós lermos um pouquinho atrás, no capítulo mesmo aqui, 4, ele diz assim no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Temos o quê? Que tesouro é esse? O Evangelho, a palavra de Deus. Temos esse tesouro em vasos de barro, nós, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Então, eu tenho o Evangelho, eu tenho a palavra de Deus, eu sou vaso de barro. Então, não é meu. Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu entendimento, não é os meus recursos, é do Senhor. É do Senhor. E no versículo 8 ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ele não está falando, vocês não vão ficar, né? Vocês não vão ser atribulados. Né? Vocês não vão ficar angustiadas. Vai. Vamos, estamos, ficamos. Né? Passamos por tribulações, ficamos angustiadas.
Mas ele está falando aqui. Somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que a gente vai passar, estamos passando. Mas que nós não podemos continuar assim, ficarmos desanimados, nos conformar com o desânimo, nos conformar com a falta de coragem. Quando nós temos a palavra de Deus, quando nós temos esta palavra, que é viva e eficaz, e que está dizendo para mim, não, por tudo isso aqui que eu falei, não desanimamos. Pelo contrário, se a nossa carne se corrompe, enfim, né, a gente vem a idade aí, vem as dores, e vem as enfermidades, e vem tanta coisa, é o nosso exterior. Mas o nosso interior, ele precisa ser renovado dia a dia. É como em outra palavra diz, se eu não me engano em Hebreus ou Romanos, não nos conformei com este mundo, mas que nossa mente seja renovada, né? Sejamos renovados pela transformação da nossa mente. Então isso a gente busca no Senhor, isso a gente busca na palavra de Deus. E para a gente encerrar, eu quero ler com vocês também, o que a gente já conhece bem, esse versículo, apóstolo Paulo, ele, no capítulo 12, no versículo 7, ele tinha um espinho na carne. Apóstolo Paulo, um dos maiores, o último apóstolo, assim, é apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, ele tinha uma dificuldade, né? Ele tinha um problema, né? A Bíblia não diz o que é, mas alguns estudiosos dizem que era alguma enfermidade nos olhos, né? Mas até então ele tinha uma dificuldade, ele tinha um problema. E ele diz assim, pra gente encerrar, no versículo 7, 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me exoberbecesse com a grandeza das revelações, lembra que o apóstolo Paulo foi levado, teve visões e revelações do céu, que ele conta mais acima. E aí ele diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltaste. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou ler de novo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então nós somos fortes como? No Senhor. É nas nossas fraquezas, é nesse momento de fraqueza, é nesse momento que a gente está fraco, fragilizados, nesse momento que a gente está desanimada, sem ânimo para nada, sem coragem, é que o poder de Deus está sobre nós, nos aperfeiçoando. E Jesus disse, a minha graça te basta. E é a graça de Deus. Já ouviu falar? Só a graça? É só a graça mesmo. Então nesse dia, minha querida, o Senhor está falando comigo e com você. A minha graça te basta. Levanta, tenha bom ânimo, ser forte e corajosa. Porque o que nós precisamos, o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu. Nós temos a salvação, a vida eterna. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que é o poder de Deus. Nós temos a palavra de Deus,
que nós precisamos é nos revestir de tudo isso, de toda essa armadura de Deus. Nos levantarmos, olhar para o alto e no Senhor termos esse ânimo. Saber que a graça de Deus nos basta. Como Jesus disse, no mundo passeis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E para terminar, na carta de 1 João, diz assim: o que vence o mundo é a nossa fé. Então, minha querida, minha irmã amada do Senhor, se levante nesse dia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Se levante na presença do Senhor nesse dia. Busque em Deus, busque em sua palavra esse encorajamento, esse ânimo que nós precisamos todos os dias, não só para hoje. Vamos nos renovar. E a palavra do Senhor vem para nos renovar nesse dia. Receba, então, essa palavra de Deus no seu coração. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ser forte e corajosa. Amém? Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer neste momento por essa palavra maravilhosa ao nosso coração, ó Deus. Queremos te agradecer por essa rica oportunidade, ó Pai, que temos de ouvir a sua palavra, de sermos abençoados por Ti. Senhor, sela esta palavra ao nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nos encoraje, nos fortaleça, nos dá o ânimo que nós precisamos para prosseguir, para vivermos uma vida de vitória em vitória. Nos renova, Deus, nos dê visão espiritual, que nós venhamos nos agarrar com firmeza a toda a palavra do Senhor. Saber que o Senhor é conosco, saber que maior é o Senhor que está em nós do que está no mundo, e que a nossa força vem do Senhor. Como o salmista disse, a alegria do Senhor é a nossa força. É o que nós precisamos para continuar vivendo e viver uma vida para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, a Tua graça nos basta, pois o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa minha irmã, abençoa o seu lar, a sua família, a encoraja, a fortalece, dê o ânimo, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja uma bênção, que ela seja luz, que ela seja sal, um instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar, para Te servir, para servir o Teu reino. Em nome de Jesus eu oro neste momento e Te agradeço por tudo. Amém? Que Deus Te abençoe, minha querida, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus, e que o Senhor te dê a paz. Amém.